Será mesmo que você queria ser mãe? Será mesmo que você queria ter casado e ter uma família? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a gente querer, mas sem ter o respaldo e a consciência das distrações e das responsabilidades que acompanham esse querer. Eu faço a pergunta para você: será mesmo que você queria ter os seus filhos, a sua casa, ter casado, uma família? Eu pergunto isso para você porque o que mais a gente ouve hoje nas minhas mentorias, nas caixinhas de perguntas que eu abro lá na Rede Vizinha, é sobre a sobrecarga feminina. A mulher reclama da maternidade, a mulher reclama da casa que tem para limpar, da louça para lavar, de todas as demandas que estão acompanhadas de um desejo seu. A gente vê as mulheres reclamando muito da sobrecarga, mas a gente percebe que elas não têm consciência, não têm autoconsciência que essas demandas é de ela não querer pagar o preço de um sonho. O problema hoje que a gente vê é que eu desejo ser mãe, mas eu não quero pagar o preço de ser mãe. Eu desejo casar e ter uma família, mas eu não quero pagar o preço. Eu reclamo da louça para lavar, eu reclamo da roupa para lavar, eu reclamo da casa, de ir ao mercado, de cozinhar. A gente faz decisões na nossa vida, dia após dia, sem ter o discernimento de entender que toda decisão vai ter uma renúncia. A gente vai idealizando casamento, maternidade, sonhos que a gente impressa muitas vezes de outras pessoas ao seu redor, mas acaba não tendo a autorresponsabilidade de que toda a ação vai ter um ganho, seja ela positivo ou negativo. Não ter consciência das renúncias que precisa ser feito diante daquela decisão. Ah, eu preciso emagrecer, eu quero comprar um carro. Para pensar, é isso mesmo que você quer? Porque todo esse querer, e diante desse querer você toma uma decisão, essa decisão vai vir acompanhada de renúncias que você vai precisar ter em relação a isso. Aí você alcança o que você deseja e acaba reclamando que a gasolina está cara, que a casa a gente precisa, né, ter mais tempo para poder gerir tudo isso, e é o filho, e é as demandas de financeiras também que vão tomando todo, né, o protagonismo de todo esse sonho. E quando você vê, você está reclamando: ai, que saudade de quando eu era solteira, que saudades, como eu queria entrar num buraco e sumir. A gente vê muitas mulheres falando disso. Eu já fui essa mulher também, de olhar para as demandas que estavam acompanhadas de um sonho que eu tinha, de uma decisão que eu tinha feito, mas só com o olhar da reclamação. Então está faltando muito isso. E eu digo para você que esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento está destruindo famílias. Hoje você faz uma decisão baseada num sonho, mas não consegue ver as consequências de tudo isso. E parece que a gente está vivendo num cenário que as pessoas hoje são descartáveis. Se não fazem o que você quer, você descarta essa pessoa. Se o sonho da maternidade não é como você idealizou, você já não quer ser mãe, já não valeu mais a pena. Deus me livre ter outro filho. Então a gente precisa entender que toda decisão que a gente fizer, a gente vai ter o contraponto. Então uma decisão é feita a partir dos seus malefícios, vamos dizer assim. Toda decisão que você for fazer, a gente não tem que só calibrar a nossa visão, a nossa ótica, a nossa percepção só diante da beleza, dos benefícios que vai ter. Porque você ter uma família demanda de ter uma casa para limpar, demanda de ter roupa para lavar, demanda de ter que cozinhar, ir ao mercado. Então você acaba reclamando de coisas óbvias, sem sentido. E quando você vê, você já está entrando numa comunicação social muito generalizada de que é a mulher sobrecarregada. Então hoje eu trago aqui uma consciência para vocês que é, então seja sobrecarregada. Se as suas demandas hoje que você reclama e acha que não é tão boa para a sua vida hoje, que é isso que está te fazendo não evoluir, veja se elas estão sendo baseadas nos seus valores. O casamento que você tem hoje é baseado no seu valor? Era isso que você sempre quis? Então não adianta você reclamar do que isso está trazendo, da maternidade, por exemplo. Eu acho que o empoderamento, não, nem vou falar essa palavra porque eu não gosto. Eu acho que o poder que você tem vem de você ter autorresponsabilidade com as decisões que você faz. Porque não existe uma vida sem sacrifício. Eu costumo também dizer que
Amor sem servir é pura vaidade. Como é que você diz que ama uma pessoa, mas você não serve aquela pessoa? Ou você finge não ver que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa necessita de uma ajuda. O servir vem acompanhado do amor. A vida, ela não consiste, mulher, em você fazer só o que você quer. A vida não consiste em fazer só o que é gostoso, só o que é confortável. Pelo contrário, a nossa vida ela consiste em a gente estar desafiando os nossos desejos e saindo da zona de conforto. E olhando, né, com muita autorresponsabilidade, todas as decisões que a gente tem, que a gente faz, sem cair nesse lugar de reclamação. Você acaba reclamando, gastando energia em algo que você mesmo quis. Então vale muito a pena você entender que reclamar por algo que é uma consequência de algo que você sempre quis é uma grande ilusão. Você acaba entrando numa comunicação generalizada social. Ai, muitas mulheres falando de sobrecarga, sobrecarregada, acho que eu também estou. Mas se você está sobrecarregada hoje e essa sobrecarga está linkada com os seus valores, com tudo que você deseja, vamos olhar com uma ótica diferente. Então não é uma sobrecarga, é só o outro lado do benefício que você tem. Faz sentido? Então, a idealização de uma vida sem compromisso, sem autossacrifício, sem autorresponsabilidade, quando a gente fala de auto, a gente está falando de nós entendermos autorresponsabilidade, vem de você. É uma grande ilusão. E idealizar tudo isso está destruindo famílias. Porque a mulher entra num lugar de. É um ciclo, né? Reclamação, sobrecarga, e aí se vai se livrando. Quando vê, as pessoas foram descartáveis, o sonho descartável. A gente vê muitas famílias que se desfizeram, que hoje a mulher ou o marido, com uma consciência maior dos seus valores e dos seus desejos, né? Dos seus sonhos, vê que fez a coisa errada, mas não tinha uma maturidade no tempo que foi tomada a decisão da separação, da destruição da família. Essa reflexão que eu trago nesse vídeo, ela é muito importante, porque a gente está vivendo uma era de pessoas descartáveis, que se não faz o que quer, você descarta a pessoa. Você não consegue entender a outra pessoa. Você olha só para o seu próprio umbigo e acha que a razão predomina tudo. Sendo que aquele contexto você está vivendo por algo que você já decidiu lá atrás. Então, esse ponto aqui é um ponto muito relevante quando a gente fala de famílias sendo desestruturadas, desestabilizadas emocionalmente. Não deixe se enganar pela idealização e pelos prazeres vulgares. Pelos prazeres, se movimenta só pelo prazer, pela essa dopamina. Então, a gente precisa ter uma consciência de que a gente está tendo esse resultado, está porque você quis. Isso está baseado nos valores. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, mais vale uma vida com sacrifício em nome de nossos valores do que uma vida sem grandes esforços. Então, se você está tendo sacrifício, mas esses sacrifícios estão sendo norteados pelos seus valores inegociáveis, isso está excelente. Você está vivendo acima da média. Basta você ter autorresponsabilidade, olhar isso com autorresponsabilidade. E não ficar nessa vida escrava de facilidades, de vícios. Acha que tudo é um problema e se alivia na bebida, se alivia no jogo, na pornografia. Fica o tempo todo querendo fugir de uma realidade que hoje, na sua ótica, não está boa. Mas foi uma decisão lá atrás que você tomou. E essa decisão pode estar baseada nos seus valores. Agora, em contrapartida, se essa decisão foi uma decisão por outra pessoa, que eu acredite que a gente não viva mais nesse tempo, por exemplo, que os pais arranjavam um casamento para as filhas, enfim, era tipo quase uma obrigação. Se isso não está, se não é esse o contexto que você vive, então reveja seus valores. Olha com autorresponsabilidade para o cenário que você tanto reclama e coloca aí nas pinta, escreve uma história na sua cabeça e conta para Deus e o mundo, em qualquer ambiente que você chega, que o seu contexto, que a sua vida é muito negativa, é muito ruim, é isso e aquilo. Então para pensar, sabe? Porque a família ela exige de nós, sempre foi assim.
Não é uma coisa nova. A família, ela sempre exige de nós, a gente desapegar de algo. Principalmente, vamos falar aqui do nosso ego, da nossa individualidade. A partir do momento que você decide casar, ter uma família, filhos, você vai precisar abrir mão um pouco da sua individualidade. Você vai precisar abrir mão desse ego individualista de que é só seu, de que é só o seu querer que importa, para você começar a ganhar virtudes. Quando a gente fala de mulheres virtuosas, que colocam em primeiro lugar, né, tarefas e ações do seu dia, na sua rotina, que te tornam felizes, mas que são baseadas nos seus valores. Que a gente possa, sabe, ter uma inteligência muito proativa de apreciar a troca de uma fralda, apreciar o lavar a louça do jantar, a gente começar a trabalhar a nossa mente e entender que se temos louça suja, tivemos comida. Você pode me interpretar como uma forma clichê de ver as coisas, mas acredita em mim. Essa forma de olhar esse contexto, esse cenário que está tão ruim hoje para você, por exemplo, que seja essa sobrecarga das demandas do dia a dia de uma casa, ele não está, ele está te tornando uma pessoa mais virtuosa. Entender com inteligência, né, que as nossas demandas dessa rotina que você mesma escolheu faz parte. Entenda que hoje a gente está falando com você. A gente aqui não está falando com o seu marido, por exemplo. Ah, Nath, mas você não sabe. O meu marido, ele não ajuda em casa. Ele não faz nada. Eu pareço uma empregada. A minha fala aqui aberta é com você. Faça o seu papel. Faça o que você precisa fazer. A gente vê muitas famílias sendo destruídas, né, por falta de clareza das mulheres, por falta de autorresponsabilidade das, de não ter que pagar, quer, mas não quer pagar o preço. Quer emagrecer, mas não quer pagar o preço de ir para a academia, de ter que tomar 2 litros de água todo dia, de fazer, né, a dieta, de cuidar um pouco da sua alimentação. Não faz sentido você conseguir isso. Se você não tem autorresponsabilidade com isso, vai chegar na metade do caminho e você vai desistir. Você não vai querer pagar o preço. Querer a meta final, almejar tudo isso, é genuíno. Mas você precisa entender que nessa jornada, você vai precisar abrir mão de coisas que talvez hoje você não tenha clareza. Você vai precisar olhar com autorresponsabilidade o que você vai precisar de enfrentar de negativo tudo isso. É pagar o preço mesmo. Sabe, que a gente possa tirar o véu, assim, que eu acredito que tem um véu nos olhos, que a gente possa tirar o véu e a gente começar a enxergar com muita grandeza o que tem por trás de tudo isso. E abraçar o pacote completo daquela decisão. E pagar o preço. Se é a família que você quer, abrace isso. Pague o preço. Aqui a gente não está falando de você negligenciar sinais que talvez você esteja passando. Aqui a gente não fala de abuso psicológico, de abuso físico, isso é um outro contexto. Aqui a gente fala de você estar caindo numa linguagem popular aí de sobrecarga. Então, se a sobrecarga está vindo de algo que você desejou, então que seja uma mulher sobrecarregada, mas baseada nos seus valores. E cada vez que a gente fala nessa palavra, a gente coloca um peso que às vezes nem é tão pesado assim. Se era a família que você quer, se é uma casa que você deseja, você está reclamando de limpar a casa por quê? Se é um desejo de você ter, ter fartura na sua mesa, você está reclamando de lavar a louça por quê? Então tenha essa autoconsciência, com muita autorresponsabilidade, que toda essa sobrecarga que talvez hoje você fala, reclama, ela seja do teu desejo lá atrás. A decisão inteligente, ela vem da gente avaliar, sabe, os pontos que a gente vai ter que esforçar para a gente alcançar o que a gente almeja. E olha que, prestem atenção, eu estou falando em almejar. Eu não estou falando de desejo, eu não estou falando de decisão, de sonho. Eu estou falando de almejar. Almejar vem da alma. É algo intrínseco que você tem. Então, para pensar. É tudo isso mesmo? Ou essas demandas, essa sobrecarga, está vindo baseada nos seus valores, no que você realmente quer? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com outra amiga, outra pessoa que você ache que esse vídeo vai fazer a diferença, porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente está levando a palavra, está levando, né, o conforto, a autorresponsabilidade, visão diferente
né, e a possibilidade que a gente vai ter de elevar a consciência dessa mulher e resgatar, famílias que podem estar sendo destruídas por uma mulher mais reclamona, mimizenta, assim, é muito maior, tá. Então se fez sentido para você, comenta aqui, o que é que eu falei que fez sentido para você? A gente se vê no próximo vídeo.